Oi, caso você queira me apresentar para alguém, meu nome é Adara. Uma coisa é certa, quando Hollywood não possui algo inteligente para acrescentar nos roteiros, uma sacada simples é criar uma personagem loira e ingênua, com piadas superficiais que geralmente irão suprir a necessidade de comédia do telespectador. Em filmes, séries, livros, músicas, sempre há espaço na arte para aquela que será condenada a ser a loira burra. Porém, de onde veio esse estereótipo? Bom, alguns podem achar que Marilyn Monroe foi a culpada, escancarando esse padrão com suas personagens. Já outros certamente apontariam o dedo para o Gabriel Pensador cantando sua música Loira Burra. Ou então, um comediante qualquer deve parar atrás das grades pelas suas piadas repetidas extremamente engraçadas. Eu serei a primeira morena a pisar na lua. Bah, serei a primeira ruiva a pisar em Vênus. Haha, sou muito burra. Serei a primeira loira a pisar no sol. Mas você vai se queimar, sua tança. Tá, eu vou de noite. Porém, escutem só essa aqui. Muitos males cercam a garota que estupidamente pinta seu cabelo com uma falsa cor. Essa frase foi dita lá no século I a.C. pelo poeta Propércio, debochando das mulheres que pintavam os cabelos para imitar as gaulesas e as germânicas. Para ele, naquela época, associar-se a elas, que supostamente eram burras, era um claro sinal de ser burra também, certo? Mas o tempo passou, os bárbaros se civilizaram, Roma caiu, e o que nos fez continuar pensando da mesma forma? A primeira a receber esse título escancarado foi a francesa Rosalie Duterte, considerada a primeira loira burra da era moderna. Ela tornou-se bailarina após adentrar uma família rica e seguia todos os estereótipos de feminilidade do século XVIII. Porém, se vendo em um meio de competições altas como o balé, ela sabia que tinha que arrumar uma forma para se destacar, e assim criou uma persona. Loira, ingênua, com falas estúpidas e com longas pausas entre elas, como se nada passasse em sua cabeça. Essa foi a chave para o seu sucesso. Não demorou para que ela virasse alvo de sátiras, e as personagens criadas a tendo como inspiração sempre seguiam o mesmo roteiro de burras. Obviamente, além disso, sempre que as atrizes iam interpretar Rosalie, elas precisavam usar perucas loiras, o que com certeza ajudou a reforçar esse estereótipo. Mas, nas escondidas, Rosalie era uma verdadeira cortesã, envolvendo-se com homens de elite e ganhando muito dinheiro com isso. No fim, certamente ela foi uma garota muito inteligente que conseguiu burlar o sistema. Outro caso relevante também lá no século XVIII foi o romance A Mulher de Branco, escrito por Wilkie Collins, um escritor e dramaturgo inglês. Nessa história, as loiras sempre precisavam de mais ajuda nas tarefas do que as demais personagens morenas. Mais uns anos pra frente, no século XX, a primeira a declarar abertamente que loiras eram estúpidas foi Anita Loos, que escreveu o livro Os Homens Preferem as Loiras, publicado lá em 1925. É esse mesmo que inspirou o filme protagonizado por Marilyn Monroe nos anos 50. Anita disse que teve a ideia dessa história durante uma viagem de trem, porque enquanto ela carregava suas malas sozinha, sem comover nenhum homem, uma loira ao seu lado estava chamando toda a atenção para si. E assim, entra nessa história aquela que conhecemos como o ícone loiro das telas, Marilyn Monroe, que desembestou esse estereótipo globalmente após protagonizar Lorelai, a que seduzia milionários e não fazia nada além de ser bonita e burra, ao lado de sua amiga morena que, pasmem, era um pouco menos fantasiosa. No geral, Marilyn interpretou muitos papéis como a loira que tinha uma vida sofrida, mas que acreditava que tudo sempre melhoraria no final. Alguns chamam de ingenuidade, outros de burrice. Depois desse estereótipo tomar conta do mundo, são tantas as personagens que seguem o mesmo raciocínio que nem vale a pena citar, porque a maioria já conhece. Certo, entendemos que as loiras são questionadas sobre sua inteligência desde sempre. Mas por que necessariamente elas? Por que não trocou de cabelo? Não há uma explicação exata, mas existem teorias e pensamentos sobre isso. Alguns se baseiam na ciência ao dizer que fios loiros são comuns em crianças e tendem a escurecer quando crescemos. Portanto, cabelos claros são associados à infantilidade, ingenuidade, a menor habilidade com a linguagem.
Outros, olhando de um ponto de vista mais artístico, denominam que é muito mais fácil fantasiar e estereotipar loiras, já que esse é um biotipo menos comum que as morenas. Ah, falando nelas, vocês acharam mesmo que iam escapar, morenas? Pois é, estão dizendo por aí que talvez vocês sejam as culpadas disso tudo, porque há teorias de que usavam isso como defesa de si próprias. Algo como, certo, ela é mais bonita, mas eu sou mais inteligente. Ao meu ver, explicar isso tudo é muito mais simples. É o machismo. Não me escancarem como militante do Twitter, por favor! A origem pode ser machista, mas o uso dessas piadas hoje em dia já não tem mais nada a ver com isso. As pessoas só acham engraçado. Eu acho. Na maioria das vezes, as mulheres loiras são consideradas pela sociedade como mais femininas e angelicais. Assim, é muito mais fácil escancarar nelas a ideia de que mulheres não combinam falando sobre política, questões financeiras, negócios e carreira, pelo fato de terem menos inteligência. Tudo que é muito feminino acaba nos levando a pensar em algo burro. A cor rosa, salto alto, mini saia e o cabelo loiro. Por outro lado, certamente não há motivo para essas associações, e até mesmo pesquisadores da Universidade de Queensland, lá em 2010, concluíram que mulheres loiras têm salários 7% maiores do que mulheres com outra cor de cabelo. O porquê disso é simples. A associação entre loiras e beleza prevalece sobre qualquer estereótipo de que elas sejam menos inteligentes. Pois é, o machismo supera o próprio machismo. Por fim, caso não tenha ficado claro, cor de cabelo nada tem a ver com a inteligência. E se essa dúvida persistir, fique à vontade para ficar careca e tirar a prova. Bom, obrigada por assistir até aqui, sejam muito bem-vindos para voltar quando quiser e até a próxima, caso haja próxima. Eu juro, esse não foi um vídeo de autodefesa.